Go! Então está gravando a aula. A aula de hoje é de geografia, tá? Blocos econômicos. Ô, Bruno, que é isso? Sem questões abertas na prova, você quer me matar? Ó, alguém já fofocou com você já? Uai, eu tenho que ficar Eu, sabendo. óbvio. Eu pago R$ 10, mas já descobri quem fofocou com você. Ah, todo mundo sabe quem é. Amanda Machado. Esses Machado, viu? Ai, mas pode ficar tranquila que vai ser super de boas. É, imagina. Eu vou corrigir hoje, eu vou mandar pra Claro vocês que eu as. não ia poder deixar minha amiga sem saber da novidade. Oi? Claro que eu não ia deixar minha amiga sem saber da novidade, tá doido? Ela tinha que surtar também. Então tá bom, né? Aqui, eu vou mandar pra vocês hoje a nota da avaliação de 5 pontos, tá? De geografia e história. As notas foram boas, não foram ruins não. Mais tarde eu mando pra vocês, que eu corrigi ontem, tá? E bora lá, né? Então aqui agora a aula de geografia. Eu dei uma invertida no capítulo, né? Ô, Bruno, e vai ser igual a outra semana, só prova? Só prova. Deve ter uma aula, prova. E essa aula é sempre minha, de revisão, e depois eu libero a prova pra vocês. Como é? Não, pra que tomar aula antes? Só Né? por prova direto. Eu também queria prova de. Por isso que se for meu horário, eu vou dar uma revisão de uns 20 minutos, no máximo, 20, 25, e já vou liberar a prova. É melhor, porque eu gasto muito tempo pra fazer prova. Né? Já vou liberar a Aí prova vai pra que não vocês. dá. Que aí vocês ficam com 1h20, 1h30 pra fazer a prova. Não, não. Tá bom? Então, bora lá. Então, eu dei uma invertida no capítulo de geografia, porque eu acho mais interessante falar agora dos blocos econômicos, para depois eu falar da economia brasileira, tá? Que vai aí vir depois do BRICS. A economia brasileira vai estar inserida lá no último tópico, que é o BRICS, tá? Quando nós vamos falar especificamente sobre o Brasil. Blocos econômicos, né? Os blocos regionais. Dentro da ideia do comércio multilateral, os blocos econômicos acabam ganhando uma relevância porque eles são fundamentais dentro desse aspecto globalizado que nós vivemos atualmente para estabelecer o que eu chamo de dinamização do comércio regional. Os blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, né, que são os maiores, o NAFTA lá nos Estados Unidos, eles têm um objetivo bem claro, que é criar mecanismos nos quais você possibilite a livre circulação comercial entre os países membros, né, destes blocos. E não somente, né, porque você tem, quando nós vamos ver aí, quando você perceber os estágios do bloco econômico, vai chegar os blocos econômicos podem chegar a um determinado estágio que ele vai ter uma moeda única. Né? Qual é o bloco econômico atualmente que tem uma moeda única? Muito fácil isso, não é? Qual que é? É a União Europeia. A União Europeia. Então é o único dos blocos que alcançou este patamar mais elevado. Né? Mas antes de chegar ali a ter moeda única dentro do território do bloco, que nós chamamos na Europa de zona do euro, você tem os estágios, você tem a consolidação da livre circulação de mercadorias, livre circulação de produtos, livre circulação de veículos, de serviços, livre circulação de pessoas, né, até você chegar no estágio mais amplo que é este, que a União Europeia já alcançou, né, que é a moeda única. Tá? E isso faz com que nós temos um grande aporte para pensar nessa dinamização econômica. Pensa comigo, né, lá na Europa, né, nessas últimas semanas, está ocorrendo a Eurocopa. E como a Europa já está com a vacinação avançada, está liberada a circulação de pessoas entre os países desde que você apresente um cartão de imunização completa. Tá? Então você tem que ter ou um teste
CR de 72 horas. Então vocês podem circular pelos territórios, né? Isso já é um feito do bloco. E você pode sair de Portugal e ir para a Rússia, né, que é dos dois extremos da Europa, e chegar lá na Rússia, sair de Portugal e ir na Rússia, e nesse trajeto todo você circular economicamente com a única moeda. Olha a facilidade que tem, que é o deslocamento econômico na Europa. Né? Você não precisa chegar no aeroporto, como é o nosso caso, por exemplo, dentro do Mercosul, que se eu sair do Brasil aqui agora e ir lá para o Uruguai, a primeira coisa que eu tenho que fazer no Uruguai é descer no aeroporto, caçar uma loja de câmbio e trocar o real pela moeda local. Olha o trabalho, né? Então eu tenho que chegar lá com R$1.000, dá muito dinheiro lá já, viu, gente? E trocar pela moeda local, que no caso do Uruguai é o peso uruguaio, né? Então, tá esse complicador. No caso da União Europeia, não. Saio da Europa lá com meus euros e vou gastar meus euros lá na Rússia, né? Posso invadir o Banco da Espanha, né, Amanda? E fazer 1 bilhão de euros. Ô, saudades La Casa de Papel, hein, Amanda? Tá chegando, temporada nova. Setembro. Dia 5 de setembro, 5ª temporada. Mas eu acho que vai ser a última temporada. Mas vai dividir ela em duas, tá? Vai dividir ela numa primeira parte, que começa dia 5 de setembro, e na segunda parte, que começa dia 5 de dezembro. A Netflix já tá dando pra ficar engraçadinha, só que ódio que eu tenho desses trem. Pra que dividir? Mas não tem mais sentido também fazer mais La Casa de Papel, não, né? O que eles vão roubar agora? O Banco Central Europeu? Eles vão invadir Bruxelas e invadir o Banco Central Europeu agora, né? Só falta. Mas aqui, uma dica, um spoiler, tá? Manda o roteiro lá pra Netflix. Um spoiler. Você lembra que o Berlim era casado? Lembro, a Ruivinha. Aham. Né, ele casou lá no convento, né? Presta atenção nessa mulher nas próximas temporadas, tá? Ela vai aparecer. Eu acho ela muito parecida com a inspetora. Na minha cabeça faz muito sentido. Né? Aguarde, spoilers. Né? Então vamos lá. Então, como eu disse, os blocos econômicos, eles passam por um processo. Né, eles não são formados de uma forma única, né, dentro do âmbito global. Não. Né, então, os blocos econômicos eles têm alguns estágios e eles têm algumas funções. Tá? Pensando nisso, como que nós vamos definir os blocos econômicos? Tá? Dentro de um mundo globalizado, os blocos regionais ou blocos econômicos eles têm uma função: aumentar a dinâmica do comércio entre os países membros. E como eu faço isso? Tá? Dentro de um bloco, para facilitar essa circulação comercial, eu vou atacar diretamente o quê? Aquilo que nós estudamos lá na última aula nossa semana passada, que são atacar as barreiras. Né? As barreiras alfandegárias, as barreiras sanitárias, as barreiras tributárias, etc. Tá? Então eu vou reduzir ou eliminar barreiras. Porque a partir do momento que eu reduzir e eliminar essas barreiras dentro do bloco, eu consigo ter uma maior dinamização comercial. Né? Que é um exemplo, o Brasil e a Argentina, dentro do Mercosul, eles não têm mais imposto sobre importação de um país para o outro. Então, por exemplo, grande parte dos carros produzidos no Brasil, eles fazem essa troca. Tá? A Fiat, ela tem duas grandes fábricas na América do Sul. Uma aqui em Minas Gerais, né, a fábrica de Betim, e outra na região de Mendoza, da Argentina. Então eles fazem essa troca. Né? Carros do Brasil vai para a Argentina, da Argentina para o mercado sul-americano, carros da Argentina vêm para o Brasil. O meu Fiatzinho Palio Vermelho, o meu Fiat Palio Vermelho comunista, ele é produzido na Argentina, ele é um carro argentino. Eu tenho um carro importado, tá vendo, Rian? Sou um cara chique. Só que não tem importação.
é livre circulação. Então, produtos do Brasil e Argentina, graças ao bloco, ao Mercosul, circulam livremente. Tá? Então, isso faz com que você tenha dentro do bloco, tá, uma dinâmica comercial muito mais ampla. Então, esse é o objetivo do bloco. Vamos voltar lá no século XIX, lá na unificação da Alemanha. A Alemanha, no século XIX, era um território todo dividido em reinos, pequenos territórios. E tinha dois países que eram os dois principais países daquele território, que era a Áustria e a Prússia. Os países menores, para tentar derrubar o poder da Prússia, se aliaram à Áustria e fundaram a União Aduaneira, a Zollverein, que era vamos dizer assim, um embrião daquilo hoje que nós chamamos de bloco econômico. Então, a ideia de você ter um espaço comercial econômico unificado, né, não é algo do pós-guerra mundial, do pós-segunda guerra. Não, é de agora, né, vem lá do século XIX com a Zollverein, tá? E aí, quando você vai perceber os blocos atuais, você tem que analisar os blocos atuais. Mercosul, NAFTA, ALCA, União Europeia, APEC, num sentido de evolução, porque os blocos eles vão evoluindo ao passar do tempo, tá? É o que nós chamamos de estágios. Então, os blocos econômicos eles têm um estágio de evolução. Então, ele começa com um bloco de zona, apenas como a zona livre de comércio, e pode chegar ao que nenhum chegou hoje, até hoje, que é a integração política e institucional. Então você tem um caminho a seguir até chegar ao ponto ápice, né, do bloco econômico. Quando você está lá no estágio inicial, que é o de zona de livre comércio, a única função de um bloco formado como a zona de livre comércio é estabelecer a redução de barreiras. Só isso. Não vai ter livre circulação de pessoas, não vai ter livre circulação de leis unitárias. Não, não vai ter isso. Vamos apenas reduzir barreiras. Tá? Os países membros dessa zona de livre comércio fazem um acordo multilateral para reduzir barreiras comerciais. Então esse é o estágio inicial. Aí ele evolui para um estágio intermediário, aí você já tem integração. É quando se forma a União Aduaneira. Porque nesse bloco formado como a União Aduaneira, tá, eu já crio uma integração econômica ao criar um imposto único para todos os países membros do bloco, que eu chamo de TEC, que é a Tarifa Externa Comum. Então, todos os países têm que utilizar dessa TEC apenas para manter relações comerciais. Então, eu não posso ter, por exemplo, um imposto único do meu país. Não, eu tenho que seguir o imposto do bloco. A alíquota desse imposto tem que ser a alíquota estabelecida pelo bloco. E este imposto é a TEC. Então, quando eu tenho a TEC apenas, que aí eu já integro os países economicamente, eu tenho a União Aduaneira. E aí é da União Aduaneira que vem o mercado comum, que é o Mercosul, por exemplo. Mercado Comum do Sul, que segue os princípios econômicos da União Aduaneira com a taxa única, mas aí eu tenho livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, livre circulação de produtos, livre circulação de mercadorias, e eu tenho a unificação das legislações. O que quer dizer isto? Tá? Quer dizer que leis comerciais estabelecidas vale para todos os países do bloco. Então, todas as regras comerciais seguem o padrão do bloco econômico. Tá? Então, todos os países que forem membros deste bloco, eles têm que acatar essas leis, essa legislação comercial.
exclusivamente comercial, tá? E da livre circulação também, né? Por exemplo, quero ir para a Argentina hoje, se eu tivesse grana, eu pegava um avião ali agora em Belo Horizonte e ia para Buenos Aires. Ninguém me barraria, né? Brasileiro está proibido de entrar na Argentina devido à pandemia, tá? Então não dá. Então volta. Vamos ver outro país. No Uruguai pode. Então eu pegaria um avião agora ali em Confins e desceria em Montevidéu de boas. Ninguém ia me cobrar nada. Somente a minha carteira de identidade para mostrar que eu sou brasileiro. Ou o meu passaporte. Mas não precisa especificamente de uma autorização, como eu preciso para entrar nos Estados Unidos. O visto. Então, isso é uma regra que vale para todos os países membros do Mercosul. Então, se os argentinos quiserem pegar o carro e ir para passar o verão nas praias de Santa Catarina, só pegar o carro e ir. De boaça. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma legislação que permite isso com os países do bloco. Tá? Então, esta aí é a questão do mercado comum. Aí do mercado comum eu tenho aquele estágio que até hoje é o estágio mais avançado dos blocos econômicos, que é a integração econômica e monetária. Segue todos os princípios do mercado comum, mas tem uma diferença. Moeda única. E o único bloco que alcançou este patamar, que é hoje o mais elevado, é a União Europeia. Desde 2002, os países membros da União Europeia, até então, exceto o Reino Unido, aderiram ao euro e formaram a chamada zona do euro, uma moeda única para o continente europeu. Tá? Isso facilita e muito a vida econômica. Porque pensa como que era difícil a questão do câmbio na Europa, sendo que cada país da Europa, que são minúsculos, tinha uma moeda. Hoje não. Hoje os países membros da União Europeia têm o euro, que facilita as transações comerciais. Tá? Então esse é o estágio, do estágio de um bloco mais avançado que nós temos hoje. Mas os blocos podem chegar a um estágio ainda mais avançado, que é a integração política e institucional. É quando os países estão em integração total. Legislação, leis únicas, Constituição única, regras políticas únicas, governos centralizados. A União Europeia é o único bloco que caminha para chegar a esse estágio. Por quê? Porque a União Europeia tem Banco Central Europeu, tem Parlamento Europeu, tem câmaras legislativas europeias. Quer um exemplo que está dando durante a pandemia? Aqui no Brasil, quem que autoriza as vacinas? O uso das vacinas? A Anvisa? A Anvisa? A Anvisa, que é só do Brasil. Na Europa, quem autoriza as vacinas é a Anvisa da União Europeia. Nenhum país membro da União Europeia pode autorizar uma vacina. Essa vacina tem que ser autorizada pelo a vigilância sanitária da União Europeia. A União Europeia, por exemplo, há uns 20, 25 dias atrás, autorizou, a União Europeia, não, minto, esquece. Quem autorizou foi a OMS, autorizou a Coronavac no mundo, o uso da Coronavac em todas as partes do mundo. A União Europeia está num processo de análise, que deve sair agora, mais recentemente, por exemplo. Mas agora, mais pra frente agora. Então, é a União Europeia. Quem compra as vacinas para os países da União Europeia não são os países, é a União Europeia. Tá? E ela distribui as vacinas para os países membros. Então isso é um passo fundamental para a União Europeia alcançar esse estágio máximo aqui, que é de integração política e institucional. Seria como a União Europeia fosse um grande país, com vários países formando estados independentes. Compreendido?
Tá? E aí, entendendo esses estágios, nós vamos falar daquele que é o principal bloco que nós temos atualmente. O maior de todos, a União Europeia. Tá? Essa bandeirinha aqui é poderosa, viu? A União Europeia, ela nasceu dentro do contexto da Guerra Fria, quando alguns países produtores de carvão decidiram criar uma zona de livre comércio, tá? Que ali seria um acordo dos países produtores de carvão. Isso lá na década de 40. Como os outros países viram que esse acordo era benéfico para os países produtores de carvão, então eles almejaram algo maior. E em 1957 se criou o Mercado Comum Europeu. Então ela ali criava-se ali um bloco baseado já em um mercado comum. Então você percebe, começou como uma zona de livre comércio entre países produtores de carvão, e em 1957 chegou ao mercado comum. Nascia aí o embrião da União Europeia. Era Mercado Comum Europeu, o MCE, tá? Em 1992, o Mercado Comum nasceu com o Tratado de Roma, tá? Foi assinado na cidade de Roma. Em 1992, lá na cidade de Maastricht, na Holanda, nascia a União Europeia. Então o objetivo era alavancar aquele bloco de mercado comum para um bloco de integração econômica. Tá? Já em 1992 eles pensavam nisso. E aí, 10 anos depois, eles chegaram a esse estágio. Quando o euro passou a ser a moeda única de 28 países membros, exceto o Reino Unido. E por que o Reino Unido não aderiu o euro? Vocês sabem me falar? Qual que é a moeda da Inglaterra? É a Libra. A libra esterlina, né? E os europeus não aceitaram aderir, mesmo sendo membros até então da União Europeia, eles não aceitaram o euro como moeda, porque iria romper uma moeda de tradição centenária, né, secular. A libra é do século 17, 18, sei lá. Então era uma moeda extremamente tradicional, né? Então os ingleses, os britânicos não abriram mão de ter a libra como uma moeda, primeiro por um princípio de tradição, segundo porque a libra tem uma valorização maior no mercado financeiro do que o euro. Entre aí, dá um Google aí e vê qual que tá o valor da libra hoje, pra vocês verem. Quem tem como dar um Google aí? R$7. A libra tá R$7. Valor do euro. Em relação ao real. 6. Tá vendo? Ou seja, a libra ela tem uma maior valorização no mercado cambial, no mercado financeiro, né? Então, os ingleses não abriram mão dessa valorização, porque com a libra maior será o lucro dos britânicos. Fato, né? Então, se você for para a Inglaterra, para começar agora para ir para a Inglaterra, né? Você precisa de mais autorização, porque eles não fazem mais parte da União Europeia, que nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, é isso aí. Então, há essa evolução de um mercado comum até uma integração econômica, onde hoje nós temos 28 países membros. Dos 28 países membros, na verdade, hoje são 27, né, que o Reino Unido saiu, alguns países querem entrar, né? Os casos mais singulares de pedido de entrada é a Turquia, atualmente, e a Macedônia.
Um país que surgiu recentemente, né? A República da Macedônia. Mas o que esses países têm que fazer para entrar na União Europeia? Esses países, para ingressar na União Europeia, eles têm que garantir liberdades individuais, democracia, tem que ter um regime democrático estabilizado, tem que respeitar os direitos humanos e tem que ter uma Constituição que garanta o Estado de Direito. Ou seja, esses países não podem ser autocráticos, autoritários, ditaduras, tá? E isso é um problema para esses dois países que querem entrar. A Turquia hoje é um regime, vive sobre um regime autocrático, tá? A Turquia tem um problema de perseguição, tem um outro problema que o governo persegue o povo curdo, ou seja, desrespeita os direitos humanos. A Turquia não garante as liberdades individuais dos seus cidadãos. Ou seja, é uma ditadura. É um regime autocrático. Um país membro da União Europeia está em um processo de ser expulso, que é a Hungria, do Viktor Orbán. O Viktor Orbán é o Jair Bolsonaro da Hungria. Não sei se vocês acompanharam recentemente, a semana passada ou retrasada, que foi o comemorado, que é comemorado, né, o dia do orgulho LGBTQI a mais, né, que é um monte de sigla agora, do orgulho gay, né? E foi na mesma semana a Hungria aprovou uma lei proibindo manifestações gays no país. Porque para eles essas manifestações é incentivo ao gaysismo. Discurso parecido com o nosso presidente. Né? Sabe o que a Alemanha, o governo da Alemanha fez? Distribuiu um monte de bandeira do LGBT para os cidadãos alemães irem para os estádios de futebol com essas bandeiras. Para fazer raiva no governo da Hungria. Né, porque a Hungria jogaria com a Alemanha na semana na Alemanha, tá? Então hoje a Hungria ela está num processo de quase que expulsão da União Europeia. Por quê? Porque é uma ditadura. O Viktor Orbán literalmente extinguiu o que é democracia na Hungria, centralizou todos os poderes. Tá? E desrespeita os direitos humanos dia sim também. Tá? Então, para ser país membro da União Europeia, eu tenho que seguir esses princípios. Garantir liberdades individuais, ter um regime democrático estabilizado, respeitar os direitos humanos e ter uma Constituição que assegure o Estado de Direito. Simples. Tá? Então, é isso aqui o que eu preciso para ingressar na União Europeia. Mas todos os países da União Europeia possuem o mesmo patamar econômico? A mesma potência econômica? Tem como eu comparar a Alemanha com Portugal economicamente? Sim ou não? Não. Não. Por isso, Marcinho, eu tenho um grupo de países que formam os PIGs, tá? Que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Estes países possuem patamares econômicos inferiores do que os principais países do bloco, no caso França, Alemanha e até então a Inglaterra, tá? E esses PIGs, eles passam a ser vistos com um olhar separado depois da crise do euro de 2008, tá? 2008 e 2009. Então, o que são os PIGs, tá? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, tá? Foram países que mostraram resultados econômicos inferiores aos países privilegiados do bloco.
E essa inferioridade econômica se tornou mais evidente a partir da crise econômica de 2008. O que foi essa crise econômica de 2008? Né? É a crise do sistema imobiliário dos Estados Unidos. Lembram da crise de 2008 dos Estados Unidos? Do sistema imobiliário, do Barack Obama lá? Tá? Que o Brasil veio sofrer os efeitos dessa crise somente em 2013. Porque até então, né, tinha um presidente que falava que a crise econômica mundial no Brasil é só uma marolinha. Que presidente falou isso? Que a crise econômica mundial era uma marolinha. Vamos ver se vocês é bom de história do Brasil. É um presidente também conhecido como Sapo Barbudo. Lula. Ah, então tá bom. O Brizola que chamava o Lula de Sapo Barbudo. Você vê os debates de 89, é mó piada, velho. O Brizola chamando o Lula de Sapo Barbudo e os outros candidatos, vocês todos são filhotes da ditadura. Ai, muito engraçado. Então essa crise econômica afetou Portugal, Itália, Irlanda. A crise da Grécia foi gigantesca. A Grécia quase faliu a União Europeia. Quase faliu a União Europeia. Tá? A crise na Espanha, sabe o La Casas de Papel que nós comentamos aqui agora? Então, La Casas de Papel, para quem assiste, né, Amanda? Passa uma mensagem. Uma mensagem de resistência. Resistência a quê? Cri, 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 cri. Ah, não. Eu acredito que vocês assistiram lá a Casa de Papel e não perceberam que a série é uma resistência. É uma mensagem de resistência. Eu nem assisto. Também não. Oi? Eu nem assisto. Nossa, que isso. Amanda, você assiste, Amanda. Resistência a quê? Ah, não. Vou lograr outro. Ao sistema capitalista financeiro, gente. Eles roubam um banco central. Eles invadiram um banco, a Casa da Moeda, e emitiram 1 bilhão de euros. É uma mensagem contra o sistema financeiro da Espanha, da União Europeia. Por quê? Porque isso remete ao período que a Espanha vivia uma crise econômica. O contexto que se passa lá, Casa de Papel, é o período que a Espanha estava numa crise econômica do tamanho do Brasil, do território brasileiro. Taxa de desemprego na Espanha, sabe de quanto que era? 38%. A taxa de desemprego hoje, maior do mundo, né, dos países do G20, adivinha qual que é? Onde que tem a maior taxa de desemprego hoje dos países do G20? Dá um doce. Vale um doce para quem acertar. Do Brasil, 14,8%. Então olha a diferença. Se o Brasil hoje é a maior taxa de desemprego do G20, a Espanha, 2015 e 2016, que também é do G20, tinha 38% de taxa de desemprego. Então, na Casas de Papel, é uma série que é produzida para ser uma resistência ao sistema financeiro pregado na União Europeia. Tá? Então, por isso que eles cantam aquela música. La mattina, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Que é a música de resistência ao fascismo na Itália nos anos 40. Na época do Mussolini. Tá?
Então, e por que então, a partir daí, o bloco, a União Europeia, criou um bloco separado para colocar esses países que vivenciavam a crise econômica? Simples, para estabelecer ações econômicas de recuperação. Tá? E essas medidas de ação econômica são as chamadas medidas de subsidiar a economia. No caso aqui, financia essas subsídios econômicos oriundos especificamente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Europeu, do próprio Banco da União Europeia. Tá? Então esses países, eles estão hoje sobre vamos dizer assim, a alçada desses órgãos financeiros. Tá? Itália, Portugal e Espanha vivem uma recuperação econômica, tá? Desde essas medidas. Grécia e Irlanda estão afundados numa crise ainda. Ok? Tranquilo? Então, próxima aula, tá? Nós falaremos da crise da União Europeia e especificamente do Brexit, e falaremos de outros blocos econômicos, NAFTA e Mercosul. Tranquilo?